Nosso quadro de saúde hoje traz a doutora Maria Aparecida Fontana. Ela é psiquiatra, uma médica super conceituada na nossa cidade, uma pessoa incrível e cheia de vida. Eu acho a psiquiatria uma área da medicina assim fantástica, maravilhosa, porque é a nossa mente, né? É a nossa mente, né, Cida? Com certeza. Tudo bom, minha Tudo, linda? querida. Obrigada pela me dispor teu horário. Sempre é um prazer te receber, né? Obrigada. Antigamente as pessoas tinham medo de ir no psiquiatra. Hoje elas querem, elas sabem que elas precisam ir, né? Melhorou, né, Fabiola? Já foi pior. Mas ainda continua tendo um certo estigma em relação a procurar um psiquiatra, né? É. Sim, eu tenho. Diminuiu muito, mas ainda tem. Mas eu acho que com o passar do tempo, as pessoas, a gente vai desmistificando, né? E isso vai se tornando, havendo menos preconceito, né? Diminuindo. Pois é, eu tô vendo que você tá vestida de amarelo, né? É o Setembro Amarelo? Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio. É um mês internacional, reconhecido como um mês de trabalho de prevenção ao suicídio. Ah, é? Sim. E desde 2003 que existe. E o dia 10 de setembro seria a data, né, o dia de luta mundial contra, né? Então eu aproveitei a ocasião para te falar um pouco, para a gente ver se a gente conversa um pouco sobre isso. Pois e das ações que nós vamos fazer aqui em Joinville para trabalhar isso. Vamos primeiro falar um pouco do suicídio, né? Porque eu acho que é um tema assim que as pessoas não sabem muito. As pessoas têm até um certo receio de comentar alguém que cometeu um suicídio, ou que conheceu, ou na família. Por que as pessoas cometem o suicídio? É certo falar cometem um suicídio? Então, exato. Morrem de suicídio, né? Elas tentam. Então, Fabiola, eu estou trazendo alguns dados, assim, porque eu acho que é importante para... Por que está se tornando tão importante falar sobre isso? A Organização Mundial da Saúde, ela publicou um estudo, na verdade eles revisaram todos os estudos, vários estudos publicados no mundo, e encontraram que 800 mil pessoas morrem por ano vítimas de suicídio. Nossa, 800 mil é mais do que uma Joinville inteira. Como se fosse mais que uma Joinville por ano que desaparecesse, né? E, na verdade, tem variações, né, em estatísticas, vamos dizer, de países, de um país para o outro. De 99 para cá, nos Estados Unidos, subiu em 28% a taxa de suicídio. Na China, né, na área rural se comete 50% mais, as taxas são mais elevadas do que na área urbana. Entendi. Então tem variações dependendo, mas também tem relação com nível socioeconômico, né? Então tem alguns dados disso. E no Brasil? No Brasil nós temos os dados, nós temos poucos dados, são pobres, né? Nós temos poucos estudos. Por que eu digo isso? Porque quando entra um paciente com uma tentativa de suicídio, isso tem que ser notificado à Secretaria de Saúde. Então, muitas vezes, talvez nem sempre seja cobrada essa notificação. Certo. Uma pessoa que, por exemplo, que tenha um acidente de carro, essa pessoa, na verdade, muitas vezes ela estava num comportamento, numa conduta suicida, mas foi um acidente de carro, não vai saber. Então, às vezes é subnotificado, né? A gente acaba não tendo essas estatísticas. Mas esse dado mundial leva em consideração estudos publicados no mundo inteiro. Certo. Tá? Então, inclusive, o que se vê hoje entre adolescentes é a segunda maior causa de morte entre adolescentes de 15 a 29 anos. Tá? Só fica atrás de acidente de carro. Então, assim, quando a gente... É um dado alarmante. Quando a gente estuda, é um pouco assustador, às vezes, E por isso que se tornou tão importante discutir isso, porque há um mito, né, das pessoas falar sobre suicídio, ou perguntar para um paciente se ele tem ideação de suicida, que o paciente vai se matar porque tu fez a pergunta, ou falar sobre o suicídio. Então, a nossa ideia, esse movimento é internacional, e no Brasil, a Associação Brasileira de Psiquiatria, e em Santa Catarina, a Associação Catarinense e a Associação Joinvilense de Psiquiatria estão apoiando esse trabalho, né, de prevenção ao suicídio. Então, eu estou trabalhando nisso porque eu também faço parte da diretoria da Associação Catarinense.
e sou membro da Associação Joinvilense, da brasileira, e eu, junto com alguns colegas, que depois até eu quero citar os nomes, que estão apoiando, que nós vamos fazer algumas ações. Nós nos propusemos a fazer ações junto aos médicos das unidades básicas, oferecemos para a Secretaria de Saúde esse workshops, né, para trabalhar com eles, é como se fosse uma educação continuada, né, onde vão ser abordados os riscos de suicídio, os fatores de proteção e por que é importante que os clínicos tenham, saibam, porque 90% das pessoas, isso é uma estatística, né? Tem gente, uma colega minha que falou que até que discorda, que acha que é 100%. Mas os estudos falam que 90% das pessoas que se suicidam têm algum transtorno, alguns estão com algum sofrimento psíquico, alguma doença mental. E como aí depressão, isso, como sim, ansiedade. E isso não é detectado, por exemplo, por um clínico geral, vamos dizer assim, ou é? É aí que tá, ele pode estar diante, né, de um paciente depressivo, mas muitas vezes ele não é a área de trabalho dele, a psiquiatria, né? Então, ele de repente pode passar e ele não perguntar isso, olha, você tem ideação suicida? Entendi. O paciente pode falar que não tem mais vontade de viver, mas você tem ideação suicida? Isso pode mudar o diagnóstico, né? Mudar até assim a gravidade, qual é a abordagem, qual é o passo seguinte. Entendi. Se o paciente tem plano, né? Ter plano, um plano de suicídio é mais grave do que ter uma ideia, do que uma vontade de morrer, né? Então você vai ter que escutar. Então uma pessoa que de repente tem acesso a uma arma e fala que tem um plano de se matar com uma arma. Ou uma pessoa que tem acesso a pesticidas. Então, tem várias situações que você tem que trabalhar para que a gente possa abordar aqueles casos e aqueles que têm mais gravidade sejam encaminhados, então, para especialistas, né? Visualizar, né? Aonde está o perigo, né? Vamos dizer assim, com certeza. Ô Cida, e por exemplo, essa média de adolescência aí, isso é uma coisa muito grave, né? Eles estão tristes? Isso é uma coisa que vem no DNA? Como é que é? Então, é bem interessante a tua pergunta. Fabiola, os estudos mostram, né, as publicações mostram que o fator biológico é importante. Bem forte, tá? E isso tanto para quadros, transtornos psiquiátricos, vamos dizer, para depressão, transtorno bipolar, tal, como para a questão do suicídio. Porque o suicídio, se tu for comparar uma população que vive com pais biológicos, né, e população que vive com pais adotivos, história de suicídio na biologia, de pais biológicos, é mais forte que os filhos cometam suicídio, né? Então, quer dizer, reforçando a questão da genética, né? Então, os estudos mostram isso, que não é só a questão do ambiente. Mas, tu perguntaste ao adolescente. O adolescente, existe uma condição na adolescência que você não está ainda totalmente maduro, né? Então, teu corpo está mudando, inclusive o teu cérebro. Então, essas mudanças químicas também estão acontecendo e contribuem. Então, muitas vezes o adolescente manifesta um comportamento de impulsividade. Então, muitas vezes uma diferença, às vezes ele também pode ter depressão, ok? Mas muitas vezes um adolescente vai ter um comportamento de tentar suicídio ou até de se suicidar diante de situações de ruptura amorosa, frustrações, dificuldades de relacionamento, de não saber lidar com o problema, né? Não ter essas dificuldades, pode ser então num ato impulsivo que ele tem de suicídio, certo? E às vezes numa pessoa de idade, que também é alto o índice de pessoas acima de 70 anos, porque em função de doenças crônicas, perda de amigos, né, ou até perda do próprio companheiro, né? Perdas financeiras, né? Então, assim, em adultos, é a questão de transtornos depressivos, transtornos de pânico, de ansiedade. Temos aí, entre adolescentes, a questão do uso de droga, né, uso de álcool, de drogas. Agora temos aí as metanfetaminas, né? Então, assim, todo esse contexto é um terreno fértil, aí aliado, né, que nós falamos da genética. Então, o que nós precisamos saber? Precisamos, na verdade, trabalhar a prevenção. Mas para a gente trabalhar a prevenção, a gente tem que entender quais são os fatores de risco. E desmistificar a ideia de que é diferente dessa conversa que nós estamos tendo sobre a questão de
de índices, né, de suicídio, de que fatores de risco, ou como que devemos trabalhar, por que é importante alguém que está doente se tratar, por que eu preciso saber se um amigo meu não está bem, olha, ele falou sobre isso, vamos procurar ajuda, eu vou avisar o pai e a mãe, ou vou avisar para ele que ele precisa buscar ajuda, Sim. vou dar um apoio, né? Porque é diferente de você estampar na capa do jornal o suicídio de alguém e contar uma história sobre o suicídio. Já, né? Foi, né? Aí já foi. E não é esse o interesse, entendeu? Assim que você... Não é você focar na pessoa, que na verdade nós queremos focar que tem saída, nós queremos que as pessoas entendam que se elas têm problemas, que elas podem buscar ajuda, né? Essa ação o próprio CVV está apoiando, junto com a Associação Brasileira. Nossa, o CVV existe há quantos anos? Exatamente, então é um movimento, ele é nacional, em Joinville nós temos também, né? E em Joinville eu não tive contato direto com eles, até é uma coisa que a gente está tentando, mas não foi possível. Mas a ABP está junto com o CVV, porque a própria escuta, ela é importante. É verdade. O CVV não vai tratar, mas ele vai escutar. E muitas vezes a pessoa precisa dessa escuta. E muitas vezes a pessoa que tem esse problema, que está carregando essa carga negativa, essa coisa ruim, às vezes é só falar, né? Às vezes só precisa de alguém para escutar. Né? Muitas vezes, assim, dependendo da situação, ela precisa dessa escuta e, dependendo do caso, ela vai necessitar um encaminhamento para tratamento. Sim, claro, né? Mas, assim, eu diria... E você acha que a pessoa visualiza isso, Cida, de tipo... Preciso de ajuda? Quando ela tem um foco no suicídio? É interessante, Fabiola, muitas vezes essa visualização, ela vem através da tentativa de suicídio. A pessoa não percebe, então, ela só percebe quando... Ela pode perceber, né? Tem pacientes que falam isso, que buscam ajuda e falam isso. Mas outras pessoas, elas vão tentar o suicídio, que não vai ser efetivo. Então, para cada pessoa que se suicida, outras 3, 4 já tentaram. Né? Entendi. Então, isso é interessante na questão da gente desmistificar, da gente levar informação, que eu acho que é o papel da imprensa. Claro. No sentido de que não, esse deboche, muitas vezes, essa abordagem de, olha, se quisesse se matar, já tinha conseguido. A gente escuta muito isso. Isso é uma coisa que não é verdadeira. Então, a pessoa que se suicidou, normalmente, ela já teve uma tentativa anterior. Não, e é um assunto sério, socorro, né? Isso que eu ia falar, é um assunto sério, não dá para virar as costas para alguém. E muitas vezes eu vejo, assim, cada vez mais eu escuto das pessoas, fulana está com depressão, ou tem síndrome do pânico, ou, sabe? Eu acho que é tanta coisinha que a gente vai escutando que às vezes a pessoa não dá valor para aquele pedido, né? Eu acho que a pessoa visualizar alguém pedindo ajuda, ajuda. Com certeza. Né? Com certeza. E ajuda como? Pegando na mão e falando, vamos ao médico, ou faz o que nessa hora? Eu acho que é uma possibilidade, né? Porque tem muita gente que resiste, né? Uma delas é tu escutar a pessoa, tu parar para ouvir, prestar atenção. Isso serve para um pai, para uma mãe, para um colega, para um amigo, né? Se tu percebe disso, tu dá esse apoio, essa presença, e a pessoa não está sozinha, porque muitas vezes a pessoa tem a sensação de que ela está sozinha e que não tem saída para aquilo, né? E isso até, nós já falamos do adolescente, que às vezes ele tem a impressão que, né, tipo assim, sem aquilo, naquele momento, né, que ele está vivendo, aquela perda, alguma coisa acabou. Ele não consegue, porque na verdade é nosso amadurecimento. Você vai viver experiências, e essas experiências que você vai viver vão te dar, né, um suporte para que você enfrente as situações mais difíceis. Então o adolescente muitas vezes ele não tem essa experiência. Então realmente para ele aquilo às vezes é o fim, a ideia que ele tem é o fim. Então essa escuta pode ser o CVV, que está disponível na internet, o telefone de escuta. Nos postos de saúde tem os médicos. Diante de um paciente que comenta que tem plano, tem ideação suicida, ele vai ser atendido direto no CAPS, que é o Centro de Atendimento por Psiquiatra. E lá, se o psiquiatra não está, ele vai receber o acolhimento. Então eu sei que existe
como se fosse esse fluxo, né? Aham. Já existe de atendimento. Nos hospitais, então, assim, olha, entrou um paciente com tentativa de suicídio, chamarem alguém para avaliar esse paciente antes de mandarem para casa, chamar Certo. a família. Então, assim, todo um suporte que tem que ser oferecido. É o sinal de alerta, né? Dentro da nossa casa é isso, poder estar, né, disponível para ouvir as pessoas, né? Eu já tive várias, assim, situações de pais que acham engraçado, assim, sabe? Que às vezes a tentativa do filho não é tão grave e que banalizam, acham, tipo, tiram sarro. Então, que não é o caso, né? Porque as pessoas pensam assim, poxa, mas criança com depressão, adolescente com depressão, sim. Sim. Porque assim, um problema para ele, né? Tem um trechinho lá que diz que é da Clarice Lispector, que não importa a situação da China, meus calos doem muito mais. Que diante de um calo tu não consegue caminhar. Então, às vezes, o problema da criança, ele pode não ser o problema do adulto, o problema do nego, sei lá, com dívidas, financiamento, mas ele tem a situação dele que ele enfrenta ali que pode se tornar grande para ele, porque ele também não tem preparo para lidar com aquilo. E cada um tem suas verdades, né? Com certeza. Então, ai, que bom, Cida, saber, assim, que existe esse suporte, que vocês existem para alertar, né, o sinal amarelo aí, né? Sim. A gente quer agradecer a tua disponibilidade também, vir aqui conversar, né? Porque é um assunto que a gente nunca abordou, né? Sim. Eu acho que poucas pessoas abordam, até pela carga mesmo que isso tem, né? Mas campanhas como Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, isso é muito legal, né? Isso é utilidade pública, né? Eu queria, se eu posso encerrar, claro. E agradecer aos meus colegas que estão participando, doutor Leandro Prates de Lima, doutora Cristiane Beckendorf, Franciane Dalforno, Andressa Dallanora, Alessandra Spodi, Cíntia Deller, Felipe Becker, que são colegas que também vão se dispor do seu tempo de consultório para estar encampando essa ação. Então, muito obrigada, espero contar com o apoio da população e agradeço imensamente o espaço que tu me deu, Fabiola. Imagina, linda. Você tem todo o espaço do mundo aqui, né, Cida? Obrigada. Ficamos aqui com o nosso quadro de saúde. Eu conversei com a doutora Maria Aparecida Fontana, uma pessoa incrível e que veio nos trazer o Setembro Amarelo.